Na minha mensagem de hoje, tem por tema a dor da remoção. Remover algo ou tirar algo de nossa vida que nos oferece algum benefício é muito desafiador. E todas as vezes que a vida, que Deus se predispõe a agir na nossa vida, para que algo ou alguém seja removido dela, essa remoção, ela vai causar dor, por medo, por sentimento de posse, ou simplesmente por conforto. Normalmente as pessoas não têm dificuldade, principalmente na igreja. Você quer colocar alguém num cargo, ninguém normalmente não te pergunta por que você está colocando essa pessoa no cargo. Aliás, ela é até perfeitamente capaz de entender que ela só está sendo colocada nesse cargo porque Deus a colocou naquele local. Mas se você precisar remover essa pessoa do cargo, normalmente ela quer uma série de informações, de justificativas para cujas quais ela está sendo removida, retirada de uma função, porque na maioria das vezes, quando algo precisa ser retirado da nossa vida, essa remoção, ela vai nos trazer algum desconforto, alguma dor. Porém, nós precisamos entender que depois que sai da nossa vida aquilo que tem que sair, só então estaremos prontos para avançar para a próxima fase. Quando nós somos capazes de entender isso, fica mais suave, menos doloroso ver pessoas partirem, ver empregos ficarem para trás, ver situações cujas quais achávamos vantajosas, expressivas e significativas partirem. Às vezes sequer elas ficam por muito tempo, porque não é o nosso destino, é apenas uma fase da nossa vida. A Bíblia inúmeras vezes nos dá exemplos sobre isso. Quando nós vemos a história da mulher de Ló, o que ela tem? Ela tem um apego àquilo que está ficando para trás. Ela está sendo arrancada, removida de sua casa, de seus pertences. Ela só está saindo basicamente com a roupa do corpo. Então a dor dessa remoção, o apego àquilo que ela está deixando para trás, faz com que ela olhe para trás, mesmo diante de uma ordenança de cuja qual ela não deveria fazer isso, ela faz desobedecendo, e sabe o que acontece? Ela não tem mais futuro, ela é paralisada por aquilo. Aquela é uma situação que a paralisa. Mas pastor, muitas vezes nós precisamos retornar, precisamos dar uma olhada, sim, mas não precisa ser num looping onde você retorna onde estava. O movimento pode parecer o mesmo, nós podemos fazer isso numa espiral, onde você volta ao mesmo lugar que estava antes, somente não é na mesma altura. Volta, mas você sabe, quando um avião pequeno, ele precisa decolar num ambiente montanhoso, você sabe o motivo pelo qual o avião do grupo Mamonas Assassinas colidiu com a Serra da Cantareira? Porque ele não tinha força suficiente para decolar como um jato. Não havia nele potência o suficiente para alcançar uma altura. O piloto deveria ter decolado utilizando um sistema de espiral. Decolaria mais baixo, então retornaria e ganharia altura para que conseguisse transpor aquele obstáculo, aquela serra.
Quando a vida vai tirar algumas coisas de nós, e ela precisa tirar, e é isso que eu vou te mostrar em 3 exemplos, nós precisamos estar preparados para lidar com essa dor da perda, da separação, com a remoção, né, de algo ou de alguém que precisa ser retirado da nossa vida, porque senão nós não vamos transicionar de fase. Há quanto tempo você não muda de fase na sua vida? Há quanto tempo coisas ruins não acontecem, mas também não acontecem coisas boas? Quando você vive num dinamismo, é lógico que nem sempre coisas boas vão acontecer. A dinâmica da vida traz consigo coisas ruins, mas coisas boas também acontecem, e nós vamos vivendo e crescendo, evoluindo. Mas se nós não soubermos lidar com essa situação, nós vamos ter problemas. O primeiro texto que eu quero usar é um exemplo disso num milagre. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso de número 4. Põe para mim na tela, por favor. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 4. Depois entra em casa, fecha a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas, e ponha à parte as que forem ficando cheias. Preste atenção na exposição desse milagre, no que a Bíblia está narrando. O milagre está acontecendo, mas todas as vezes que uma botija de azeite se enche, o que esta mulher tem que fazer é retirar essa botija, colocar uma outra no lugar e colocar essa botija para trás. Então, enquanto essa está enchendo, assim que essa enche, ela remove essa e coloca essa para que se encha. Me parece que a visão é basicamente a mesma. Aconteceu, está tudo certo, e agora o que eu faço? O que aconteceu agora é passado. Eu tenho que voltar para o ambiente onde as coisas acontecem, e não utilizar o verbo no passado. Eu tenho que entender isso. Nós não podemos ficar vivendo, né, a mesma estação o tempo inteiro. Então aconteceu, tá bom, foi bom ou foi ruim, passou, eu tenho que estar pronto para a próxima fase. Quando não lidamos muito bem com isso, nós podemos ter sérios problemas. E o primeiro é o pai da fé, Abraão. Presta atenção nesse texto aqui, coloca Gênesis 13, verso 14. Gênesis 13, 14, dá uma olhada. 14, por favor, e não 4. Isso. O Senhor diz a Abrão, depois que Ló separou dele, ou se separou dele: olha para mim. Tera tem 3 filhos: Abraão, Naor e Harã. Harã se casou e teve um filho chamado Ló. E logo em seguida Harã acabou morrendo. Tera deixa Naor em Ur e sai com Abrão, com Ló, com Sarai, a esposa de Abraão, em direção a Canaã. Mas eles fazem uma parada em Harã e permanecem ali um tempo. Ali, o pai de Abraão, Tera, acaba morrendo. O que Abraão tem agora é apenas seu sobrinho Ló. É apenas o sobrinho. Ele não está mais em Ur, não. O texto é claro. Todos os restantes, né, as pessoas restantes, acabam ficando em Ur. O único que está caminhando com Abraão é Ló. Quando Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela, ele não está em Ur, ele está em Harã.
Note bem, a terra dele não era Harã, a terra era Ur, mas Deus está dizendo para ele: se ele está ali naquele momento, aquela terra é a terra dele. Deus está dizendo para ele: ó, essa terra onde você está vivendo, ela é sua no momento, ela é o lugar que você está. Ele já saiu, é verdade, de Ur, seu destino era Canaã, mas seu pai parou em Harã, por motivo cujos quais eu desconheço, e acabou morrendo ali. E o que sobra para Abrão? Sobra Ló. Quando Deus diz: sai da sua terra e da tua parentela, a terra é Harã e a parentela é Ló. Apenas um parente, e apenas uma solicitação de remoção que Abraão me parece que tem dificuldade de fazer. Por quê? Porque Ló era órfão? Provavelmente. Porque a terra cuja qual ele está agora não é Ur, não é um ambiente de Ló? Talvez. Mas o grande problema é a orientação e a ordem que Deus está dando a Abraão: deixa, está na hora de Ló sair de sua vida, porque só tinha ele, então não tinha outro. Note que é apenas uma coisa, e apenas uma pessoa, mas olha o estrago, o atraso, o prejuízo que desobedecer uma orientação do Altíssimo pode trazer para a trajetória de uma vida. Por que Abraão provavelmente tem medo, insegurança de deixar Ló para trás? Porque se ele deixa Ló, o argumento dele vai se solidificar em Eliezer, o Damasceno. Já que ele não pode ter filho, pelo menos que ele deixe sua herança para um sobrinho que ele o adotou. Pelo menos é alguém de seu sangue. Me parece que Abraão está preso nisso. Na hora de remover Ló é muito doloroso. Por quê? Porque ele é a minha segurança no que diz respeito ao futuro. Se não for ele, como é que vai ser? Pois é. Às vezes, quando Deus quer remover algumas coisas cujas quais somos apegados demais, sem ela não veríamos uma saída. O que eu vou fazer? Como é que vai ser? É a única coisa que eu tenho, é a única corda que eu tenho para me segurar. E Abraão leva Ló com ele. Ele não consegue se apartar de Ló. E eu confesso a vocês que fora a sensação de ver seu sobrinho enriquecer, Ló não traz mais nenhuma alegria para a vida e ministério de Abraão. Nenhuma. Se você for olhar a história, é só problema, é só dificuldade, é só adversidade. Até que chega um momento que Deus diz: Abraão, não tem mais como. E aí entra o verso, coloca o verso 13 por favor, desse texto. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o, verso 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte e para o sul, para o oriente e para o... Vamos lá. Porque toda essa terra que vês, eu te a darei a ti e a tua preste atenção, isso só acontece depois que Ló vai embora. Olha só, Abraão era rico, sim ou não? Sim. Foi a riqueza e a prosperidade que fez com que os poucos recursos da terra não fossem suficientes para sustentar os dois rebanhos. Há uma briga, um litígio entre os pastores de Ló. Então Abraão
diz a Ló: escolhe para onde você vai, escolhe. Decida para onde você quer ir. Note que Abraão não está preocupado com a direção, ele está preocupado com a companhia. Enquanto Ló caminha para Sodoma e Gomorra, lembra o verso 13? O que tinha lá? Homens que viviam em grandes pecados. Abraão não. O caminho de Abraão era outro. A rota de Abraão era outra. Abraão estava disposto a andar com Deus. Era isso. Quando olhamos essa história, o que descobrimos? Que o pai da fé estava apegado e tinha dificuldade de se libertar de coisas, e aqui de laços familiares. Entenda o que eu vou falar agora. O corte do cordão umbilical, o rompimento da sua vida para com a sua família, para viver a sua própria história, precisa acontecer. É importante que você entenda isso. Existe uma nova fase para você, e você precisa estar pronto a retirar ou a permitir que isso aconteça. Se dependesse de Abraão, ele não tiraria. Mas a prosperidade dos dois foram tanta que a terra está dizendo para eles: vocês não têm como viver juntos. Então ele diz: então você vai embora. E o texto diz que assim que Ló sai da vida de Abraão, Deus disse: agora levanta os teus olhos e olha. Agora dá uma olhada. Agora não há limite. Finalmente eu posso fazer na sua vida tudo aquilo que eu sempre quis fazer. Só não conseguia fazer antes porque você ainda estava aprisionado. É importante, eu não sei qual é a prisão ou aquilo que precisa ser removido da sua vida. Eu sei que tem coisas, e principalmente quando o assunto são questões familiares, principalmente, é romper com uma mãe para dar um outro nível para o casamento. É romper com um filho para dar um outro nível para o casamento. Pare e pense. Muitas vezes nós precisamos, não é abandonar, não. Você vai ver o que Abraão ainda vai fazer mais à frente. Mas é importante que nós entendamos isso, que depois que Ló sai da vida de Abraão, as coisas tomam um rumo totalmente diferente. Então, por mais doloroso que seja, esteja pronto para viver essa remoção. Deixa eu usar a segunda, que eu não posso deter muito tempo. Jonas 1,15. Jonas capítulo 1, verso de número 15. Levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Preste atenção. Um barco está para afundar, e Jonas está nele. Qual é o problema da tempestade? É Jonas. Qual é o motivo de tudo aquilo que está acontecendo? É Jonas. Por que Jonas está ali? Porque o capitão do navio está ganhando dinheiro com Jonas. Jonas está ali porque comprou uma passagem. Jonas está ali porque tinha uma grana para comprar uma passagem para entrar nesse barco. Mas ele é um desobediente, tá certo? Mas ele está trazendo dinheiro. Mas eu não sei quem ele é. Tudo bem, não quero saber. Ele está trazendo uma grana, ele está trazendo uma lucratividade, e pautado nessa lucratividade, eu não sou capaz de selecionar quem entra na minha vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você: quanto custa para entrar na sua casa? Quanto custa para entrar na sua família? Quanto custa? Qual é o preço de um ingresso da sua intimidade? Pare e pense. Por causa da entrada de Jonas, o capitão do navio, que não é profeta, ele não desobedeceu a Deus, não. Ele cometeu algum pecado quando vendeu o ingresso do barco dele para o Jonas? Sim ou não? Claro que não.
Mas não interessa, tem alguém dentro da vida dele, tem alguém dentro do barco dele que está trazendo aquela tempestade. É só uma questão de tempo até ele afundar. Você sabe o que ele faz, o capitão do navio? Ele pega toda a carga e joga fora. Ele precisava perder a carga? Não, o problema era a carga, o problema era Jonas. Mas ele perde a carga, porque pessoas perdem aquilo que não precisava perder, quando não querem tirar o que precisa ser retirado. Você não quer tirar esse comportamento? Então tá bom, perde o casamento, perde a intimidade, perde a paz. Mas sabe por que Jonas saiu do barco? Porque o capitão procurou. O capitão está procurando, me parece, alguma coisa para jogar fora. O que ele quer é aliviar o barco, já perdeu a carga, é verdade, mas a tempestade continua. Então ele vai no porão, ele desce no porão do navio. Eu já falei isso aqui, ele desce no porão do navio, e lá no escuro do porão, deitado num lugar, está o Jonas. Porque aquilo que às vezes vai te levar para o fundo, não está na luz no convés, está no porão, escondido, quietinho. O que ele está estabelecendo em você, um comportamento, uma postura comportamental que destrói seus relacionamentos, que impede você de ter relacionamentos sadios. Mas quando ele procura, a Bíblia diz: aquele que pede recebe, aquele que busca acha. Então ele não está buscando, ele achou, pegou o Jonas, levou o Jonas no convés, o interrogou, e Jonas disse: não era para eu estar aqui, era para eu estar onde? Em Nínive, cumprindo a minha missão. Mas eu desci a Jope, peguei, certo? Comprei um ingresso, uma passagem, entrei no seu barco para ir para Tarsis, para a Espanha. E agora? A tempestade está lá, Jonas diz que ele é o culpado. Mas e agora? O texto diz que o capitão está com medo de jogar Jonas fora. Quem é esse cara? Não é quem ele é a missão que ele precisa executar. Não tem a ver com ele, é com o propósito de Deus na vida dele. Ele se torna importante por causa do propósito. E aquele homem olha e diz: eu não vou remover esse cara do meu barco, eu estou com medo de jogar esse cara fora. Eu jogo esse cara fora e, não quer jogar? Então tá bom. Eu sei o que é isso muito bem. Eu trabalhei 12 anos numa empresa, foi lá que meus filhos nasceram, lá eu me casei. Eu não tinha um carro, eu usava o carro da empresa. Tudo girava em torno daquele lugar. Eu não sabia viver, não havia nenhum outro ecossistema que eu conseguia enxergar, sabe, para me prover de um futuro. Não tinha. Não havia possibilidade, eu não conseguia enxergar. Eu sei hoje que existia, tanto existia que eu estou onde eu estou, mas na época eu não via. Eu estava totalmente apegado, e Deus usando todas as estratégias para me remover. Ele me tirou com mão forte de um lugar que eu não queria sair. Eu não estava vivendo em pecado, não, eu só não estava onde Deus queria que eu estivesse. Mas aqui eu não quero falar de Jonas, eu quero falar do capitão. É ele é o foco da minha mensagem, porque é o barco dele que vai afundar. Por quê? Porque tem alguém que não deveria estar na vida dele, na casa dele, na empresa dele, nos negócios dele, no ministério dele. E agora ele tem que jogar Jonas fora. Sabe o que ele tem? Medo. Medo de jogar. Só que ele não vê outra situação. Ele tem que jogar Jonas fora. Verso 15: e levantaram a Jonas e o lançaram e cessou a sua. Aí ele foi lá, mergulhou no mar, pegou a carga toda, trouxe de volta para o navio
e seguiu direitinho, sim ou não? Não. Precisava ter perdido a carga se tivesse jogado Jonas? Sim ou não? Mas perdeu a carga porque não achou o Jonas. Então fala para quem está do seu lado: acha o Jonas. Entendeu, querido? Acho que Deus está falando com alguma pessoa aqui hoje, certo? Você nem tem barco, mas tem Jonas, tá certo? Ah, pastor, descobri hoje, o meu Jonas é o meu marido. Se Jonas é o seu marido, eu vou te dar uma notícia, dona. Afunda. Porque tem gente, a turma que já está brigando, né? Fica, pastor, nossa, remoção. Nossa, podia sair morto. Mas afogado serve. Você está rindo, mas o assunto é sério. Dá uma olhadinha, gente. Porque eu creio que Deus está falando conosco, amém? Amém. O terceiro, Gênesis 37, verso 28. 37, 28 de Gênesis. Isso. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. E esses levaram José ao... Preste atenção, quando Deus precisa tirar você de um lugar onde a sua visão é diferente da visão dos outros. Por favor, se você veio para essa igreja, certo, e você não quer se encaixar nessa visão, essa é uma mensagem extraordinária para você. O José é um cara que ele vê o mundo, as coisas, ele aspira, seu comportamento é diferente de seus irmãos. Não cabe. Eu não estou dizendo que Rubem, Simeão, Levi, Isacar, Zebulun, Gad, Azer, Naftali, certo? Eu não estou dizendo que eles estão errados. Eu estou dizendo que há uma visão diferente. E Deus então vai remover José. Sabe o que ele é? Irmão dos caras. Sabe, ele vai ser vendido como? Repita comigo: é melhor ser um escravo na mão de estranhos do que irmão de uma família de invejosos. O dono do escravo, ele quer o quê? O que ele quer com o escravo? Ele quer o quê? Lucrar, sim ou não? Então, pro dono do escravo, quanto mais ele lucrar, melhor. O que o escravo vai fazer lá na frente? Se o escravo amanhã se tornou governador do Egito, o cara não quer saber. O que ele quer saber é o quanto ele ganhou quando vendeu o escravo. Mas um ambiente de invejoso, ele está preocupado com o que você pode se tornar no futuro. É isso que vai incomodá-lo. Então o propósito, enquanto o dono do escravo não se preocupa com o escravo amanhã, desde que tenha ganho com ele, o invejoso não, ele se preocupa totalmente com o amanhã, com aquilo que você pode se tornar. Porque na verdade, na maioria das vezes, todo mundo quer ver você bem, desde que não seja melhor do que ele. Na maioria das vezes é assim que funciona. José precisa ser removido daquele lugar. Não cabe ali. Mas pastor, fique tranquilo. Essa é uma questão de família, e uma família bem organizadinha. Não esqueça que esse cara, ele é bisneto de Abraão, sim ou não? Isso. Ele é filho de Jacó, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão.
Essa é uma história sensacional no que diz respeito à família. Por quê? Porque José é vendido pelos irmãos aos ismaelitas e vai para o Egito, como nós lemos o texto. No Egito, então, ele se torna governador, e depois de anos, seus irmãos vêm morar numa terra que ele conquistou para seus irmãos. Olha só, nessa história, os irmãos de José cabem na vida de José naquele momento que ele está lá? Sim ou não? Não. Mas quando ele migra para o Egito e se torna governador, quem é que vem morar com ele? Os irmãos. Tem gente que não cabe na sua vida hoje, mas vai caber. Tem ambientes que hoje precisa ser retirado de você, talvez porque você não tem habilidade para lidar com ele. Mas todas as vezes que Deus quer remover isso, ou quer remover algo, alguém da nossa vida, se esse ambiente, se essa pessoa nos traz alguma vantagem, nós vamos ter sérios problemas. Isso aconteceu com Abraão, como eu citei aqui para vocês. Isso aconteceu com aquele homem que teve seu navio ameaçado porque alguém não devia estar lá, e mesmo na hora de remover foi desafiador. E para José também foi difícil ver seus irmãos ficarem para trás e ele ser vendido. Hoje, o que eu entendo aqui para todos nós é que algumas coisas precisam ser retiradas, removidas. Essa palavra veio a mim quando eu ouvi aquela ministração na Slavec, onde aquela ideia de graça que me trouxe até aqui foi ampliada, não diminuída, ampliada. É uma nova fase. É importante que nós venhamos a respeitar o tempo da mudança. É um grande desafio para nós. Eu não sei se você sabe, mas a história de Abraão começa com 75 anos de idade. Isaac nasce, Abraão tem 100 anos. Foram 25 anos depois. Ele teve que vivenciar tudo aquilo. Talvez por isso ele seja chamado o pai da fé. Hoje, muitas vezes, Deus tenta remover coisas tão pequenas. Eu vou falar aqui algo, não vou expor a intimidade de ninguém, mas não sei nem se o casal que eu atendi está aqui, mas não vou citar seu nome de forma nenhuma aqui. Eu estava atendendo agorinha mesmo um casal que corre o risco de se divorciar porque a mulher tem dificuldade de remover o celular, de remover o vocabulário. E se não fizer isso, o casamento acaba. Mas ela tem dificuldade de remover, porque todas as vezes que algo precisa ser retirado, nós temos muita dificuldade. Tenta fazer uma devocional toda manhã. Tenta. E você vai encontrar com diversos obstáculos que você precisa remover. Tenta levantar de manhã, fazer a sua oração, fazer sua leitura bíblica, fazer um período de meditação. Eu não sei de quanto tempo você pode, mas tenta fazer isso. A probabilidade de você não conseguir é muito grande, porque para colocar essas coisas em prática, você vai ter que remover outras coisas que você já faz e que lhe oferece conforto. Tenta orar toda noite com sua esposa, de mãos dadas. Tenta fazer jejum pelo menos 2 ou 3 vezes na semana. Tenta para ver.
Pastor, por que é tão difícil? Porque antes de fazer aquilo, você vai precisar remover outras coisas que já estão estabelecidas, que te oferecem vantagens, que te oferecem conforto. Hoje a minha proposta, sabe, é trazer esse entendimento para você. Eu fecho aqui na minha devocional de sexta-feira. Eu vivi uma das maiores experiências, porque hoje não era para eu estar aqui. Hoje era para eu estar envolvido num escândalo e preso, com meu nome passando na mídia. Mas por causa da minha devocional, e eu tenho certeza, uma oração tão simples que eu fiz naquela manhã, me deu condições de chegar no lugar 20 minutos antes e resolver um problema que ia acabar com a minha vida. Você sabe quantos minutos eu orei naquela sexta-feira? Talvez de 5 a 7. Sabe aquela oração que você levanta e entrega o dia? Sabe, Senhor, toma esse dia, toma isso, toma aquilo, oro para o fulano, para o ciclano, aquela coisa. Então eu vou falar uma coisa para vocês. Para ter bons hábitos, nós vamos ter que remover os ruins. E se você achar que não consegue fazer isso, vai continuar com os ruins mesmos. Jó 42, verso 5, coloca para mim na tela. Essa tradução diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Isso. Nós temos aqui 2 tempos sendo usados nessa frase. Antes, ou eu te conhecia, certo? Falando do passado. Mas agora nós vemos no final uma expressão que nos remete ao presente. Mas os meus olhos te veem. Antes, ou eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos estão te vendo. Eu quero refletir com vocês sobre a história de Jó e esses 2 momentos vividos por ele, para que nós possamos avaliar como é que anda a nossa vida com Deus. A história de Jó é narrada em 42 capítulos. Para algumas pessoas é uma narrativa fictícia, né? Alguns acreditam que essa história não é uma história verdadeira em si. É como uma parábola, algo criado para oferecer uma clareza, uma elucidação. Mas eu quero olhar aqui hoje, até porque eu creio assim, ser uma história real, verídica. E nós vamos dar uma olhada em como esse indivíduo se relacionava com Deus, só para a gente refletir sobre isso. A história começa, bota para mim, o primeiro capítulo, o primeiro versículo. Capítulo 1 de Jó, verso de número 1. 1:1. Aí está no 1:6. Isso. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Vamos avaliar um pouquinho essa história. Quando lemos esse texto, primeiro descobrimos que o indivíduo que narra, ele vem depois de Jó. Jó não é mais vivo, tratando como uma história real, porque senão ele não usaria, certo? A expressão ali, o verbo havia
um homem na terra de Uz. Nós descobrimos 3 coisas: que o indivíduo que escreve não está no tempo daquele que viveu. Nós descobrimos o local cujo qual esse indivíduo está inserido. E nós descobrimos seu nome. Essas 3 coisas já temos logo de cara. Mas agora nós vamos descobrir algumas coisas mais interessantes a respeito de Jó. Eu não vou ler tudo, mas ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Jó era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E note que, segundo o texto que lemos, no capítulo 42, tudo isso acontece numa das fases da vida de Jó. Jó diz, onde nós lemos, no 42:5, que antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Preste atenção que ele era capaz de ser íntegro, reto, temente a Deus e se desviando do mal, num modelo de relacionamento com Deus que nós poderíamos chamar de não tão profundo assim. Ele era alguém que conseguiu conduzir sua vida, talvez não pautado no modelo de intimidade ou de espiritualidade que muitos de nós gostaríamos de estabelecer sobre uma pessoa que é íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Jamais poderíamos imaginar que alguém que tem tantos atributos assim, diga que viveu tudo isso conhecendo Deus apenas de ouvido e não tendo suas próprias experiências. Pode até parecer estranho, mas nos faz refletir que tipo de vida nós temos com Deus. Vamos olhar um pouco isso para entendermos como essa coisa funciona. O que é que vai levar Jó para um outro nível? Por que é que ele pode dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar? Ou seja, me parece, eu te conheço por aquilo que o Senhor faz na vida dos outros. Mas agora não. Agora eu tenho com o Senhor minhas próprias experiências. E o que será que mudou Jó de fase? Será que foi a leitura da Torá? Será que foram suas orações? O que é que levou esse indivíduo para esse nível de relacionamento para com Deus? Nós vamos olhar isso e eu quero que você reflita um pouco sobre isso. Bom, vamos olhar aqui esse texto, Jó 1:6. Agora sim, 1:6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Verso 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. Preste atenção, porque talvez esse texto possa explicar muitas coisas cujas quais nós vivenciamos. Quem é Satanás? Ele é um andarilho. Quem é Satanás? Ele é um viajante. Isso. Ele é alguém que não tem paradeiro. Deus, de onde você vem? Ele diz: eu ando viajando, eu estou passeando pela terra. Bom, vamos tentar ver para onde ele foi. 2 Samuel capítulo 12, verso 4. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou da cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Esse texto é o texto que narra a queda de Davi com Batseba. Se você pegar o capítulo 11, ele diz assim: um dia Davi se levanta logo após o almoço e vai passear pela sacada de seu palácio.
Na sacada de seu palácio, ele vê uma mulher tomando banho. Interessa-se por ela e manda trazê-la. Se deita com ela, ela então engravida. Ele manda matar o marido da mulher para ficar com ela e com a criança. Quando nós olhamos esse texto no capítulo 11, aqui nós estamos, certo? No 12. Parece que Davi está sozinho na sacada, mas ele não está. Tanto não está que quando Natã vai até ele, Natã é um profeta. Natã é um homem que vê as coisas e que sabe das coisas que os olhos não conseguem alcançar. Quando Natã chega no palácio para conversar com Davi, ele diz isso: vindo um viajante ao homem rico. O homem rico é Davi. E que viajante é esse? O capítulo 11 diz que Davi está sozinho na sacada do palácio. Sozinho, humanamente falando, mas espiritualmente não. Tem alguém que está lá e que Davi não pode ver. E esse alguém aguça o desejo de Davi, porque ele está vendo uma mulher nua. É normal, ele é um homem saudável, ele está vendo uma mulher nua. É obviamente que ele ficou interessado. Porém, ele tinha todas as mulheres de Saul. Mical, a filha de Saul, lhe era esposa. Abigail, a ex-esposa e viúva de Nabal. Se tem uma coisa que Davi tem, é mulher. E se Davi está querendo fazer sexo, ele que procure uma de suas mulheres. Sim ou não? Não. Porque segundo o texto, o que Davi sente não é para alimentar a ele. É para quem comer? O viajante. Então o sexo que Davi tem interesse em fazer, ele não é para ele. Ele é para o viajante. Ele é para Satanás. Mas cadê Satanás? Davi não vê, ele não é profeta. Davi não vê, ele perdeu a sensibilidade, porque ele não precisa de profecia para dizer não para aquilo que ele está sentindo. Ele tem os princípios de Deus na vida dele. Então ele não poderia se deitar com Mical, porque se ele se deita com Mical, ele faz sexo com obediência. Sexo para que o nome de Deus seja glorificado, porque sexo também glorifica o nome do Senhor, se for feito da forma certa. Quando você for fazer, você que é casado, fazer com sua esposa, os anjos têm que estar te dando cobertura. Vai lá, garoto, isso, força, menino. É certo, tem gente que acha que não é espiritual, mas, né, não é para Davi, não é para Deus, é para quem? É para o viajante. Entendeu? Que às vezes você está lá na sua casa, pensando que está só você e sua mulher, e ele está lá. Quem? O chifrudo, o viajante. Às vezes está você, seu filho e ele. Você, sua sogra. E não precisa de mais ninguém, não. Brincadeiras à parte. Mas vamos descobrir se ele só ficou lá. Não! De onde você vem, Satanás? Eu vim de visitar Davi, sim ou não? Mas eu também fiz uma visitinha a Eva, sim ou não? Mas também eu visitei a Cã, sim ou não? Mas também eu visitei Judas, sim ou não? E eu continuo visitando. Já recebeu a visita? Lá na sua casa? Quem já recebeu, levanta a mão. Tu nunca? Nossa, e eu sou o pastor. Que vergonha. Louvado seja Deus, mas eu já descobri que muitas vezes eu não estava sozinho com minha esposa. Eu não estava sozinho com meu filho. Eu não estava sozinho naquele quarto. Eu não estava sozinho com aquele smartphone na mão.
Tinha alguém lá com fome. O chifrudo. Às vezes você pensa que está com... Você sente até o calor. Qual é a grande questão? É que ele continua viajando, sim ou não? Sim ou não? Isso. Ele continua em viagem. Ele continua buscando um espaço, um lugar para entrar. E ele vai tentar fazer isso na vida de Jó. Mas bota o verso 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme ao Senhor? Uma expressão bem chula. Ele teme ao Senhor à toa? É por acaso, né? É por nada que ele teme a Deus? Verso 10. Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos a obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram preste atenção. Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus, fugindo do mal. Sua estrutura é uma estrutura bem estabelecida. Ele é alguém que, se eu tivesse que aplicar hoje aqui, eu diria que não é crente. Talvez não com um comprometimento que nós gostaríamos que todo crente tivesse. Mas ele era alguém de fé. Era alguém que temia a Deus. E mesmo, aparentemente, numa vida um pouco mais distante de Deus, ele era íntegro, reto, temia a Deus, se desviava do mal. Ele era bem casado, sua esposa era uma mulher extraordinária. Se você quiser falar mal dela, lembra que ele perdeu o dinheiro e ela ficou. Perdeu os filhos, ela ficou. Perdeu a saúde e ela ficou. Ah, pastor, mas ela disse: amaldiçoa seu Deus e morra, mas estava lá para falar. Tinha muita mulher que não falaria, porque já tinha picado a mula. E aliás, ele faz 10 filhos nela no final. Vai ler. O que indica, pensa. Fazer 10 filhos na mulher que mandou você morrer. Isso é um casamento fantástico. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Segundo o texto ali, tudo abençoadíssimo. Ele era rico. Vivia um modelo familiar de paz. Seus irmãos faziam festas, chamavam suas irmãs, seus cunhados, eles festejavam, fazendo basicamente um rodízio disso, onde todos recebiam e todos frequentavam, o que indica uma família bem organizada. A preocupação de Jó com a aceitação de Deus acima de tudo era grande. E Jó vem me dizer que viveu tudo isso só conhecendo a Deus de ouvir falar. Então eu quero saber o que foi que levou esse cara a esse tipo de relacionamento. Eu quero saber quantas orações esse cara fazia por dia. Eu queria saber o que ele lia. Eu quero saber o que ele fez para viver tudo o que ele vai dizer que vive lá no final. Se a vida dele já é boa, ele já recebeu tudo em dobro. A única coisa que ele não recebeu em dobro foi o quê? Foi os filhos, porque não estava morto, estava com o Senhor, então não precisava dobrar. O restante tudo ele recebeu em dobro, tudo. Mas ele já era abençoado. Então eu parei para olhar e disse: Senhor, o que levou ele viver tudo isso? E aí eu começo a descobrir algumas coisas. O texto narra uma reunião onde Satanás se aproxima de Deus e Deus pergunta a ele: de onde vens? E ele diz: eu vim de rodear a terra e de passear por ela. E aí Deus pergunta a Satanás: tende visto nas suas andanças o meu servo Jó? Você tem visto ele? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí o diabo diz:
Mas também, ele teme o Senhor à toa? Não, ele não teme o Senhor à toa. Tudo que ele tem, o Senhor cercou. O Senhor abençoa o gado dele, o Senhor abençoa as terras dele, o Senhor abençoa os filhos dele, o Senhor abençoa tudo que ele tem. Então é lógico que ele tem que ser íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Não. Tem gente que tem tudo isso de Deus e vive uma vida toda torta. Isso não é verdade. Satanás está usando uma mentira. Mas ele está dizendo para Deus, ele não te teme à toa. E aí eu pergunto a você, quem é que protege tudo que Jó tem? Será que é Deus? Ou é o próprio Jó, quando resolveu viver desse jeito? Será que quando Jó resolve botar os princípios de Deus na sua vida, manter uma vida ordeira, organizada, vivendo na retidão, certo? Temendo a Deus, vivendo uma vida de integridade, será que não é isso que acionou a proteção sobre ele? Porque o que o diabo disse, o Senhor cercou Jó. A sebe ali dá uma conotação de elementos de cerca. Uma estrutura que cerca. E aí eu pergunto a você, quem é que protege os negócios de Jó? Quem é que protege a família de Jó? Quem é? Será que não é o próprio Jó com o estilo de vida que resolveu viver? Provavelmente sim. Talvez essa fosse uma pergunta de um biscoito famoso antigamente, o Tostines. Tostines é fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque está sempre fresquinho? Jó é abençoado porque Deus o protege, ou Deus o protege porque ele é obediente? Mas quando o diabo diz, ele não te protege, ele não faz tudo isso à toa, é por causa dos benefícios, Deus diz, então toca nele. Tira o que ele tem. Então mexe com ele. Então vai lá. Eu começo a descobrir uma coisa que eu confesso que não é muito agradável, nem para mim, nem deve ser para você. Quando Deus vai nos mudar de fases, nós começamos a vivenciar coisas com Ele, um pouco mais pesadas, um pouco mais desafiadoras, um pouco mais difíceis. Quando a Bíblia diz que Lázaro era amigo de Jesus, eu entendo porque Jesus chama Lázaro do seio de Abraão de volta à vida. Porque eu vou falar uma coisa para você. Pare e pense. É só um amigo que a gente manda vir do paraíso para essa terra doida. Quando eu olho as lutas que ele vai enfrentar, as incompreensões, as perdas, mesmo sendo um homem íntegro, reto, temendo a Deus e se desviando do mal, eu descubro o que é que essas lutas são capazes de fazer conosco, mesmo não sendo agradáveis de viver. Deus disse, então mexe. E a partir daquela orientação, a cerca foi embora. Jó agora não tem mais proteção. A única coisa, que o diabo não está autorizado é para mexer nele. Então agora ele começa a perder. É uma perda atrás da outra, uma notícia atrás da outra. É um vendaval que derruba o telhado durante uma festa na casa de seus filhos e morre todos 10. São ladrões, são salteadores que vão roubar. Nunca roubaram, mas agora estão roubando. Nunca aconteceu, mas agora está acontecendo. É o fogo que está pegando ali, é o ladrão que está entrando lá, é o filho que está morrendo aqui. Pare e pense. Não faz muito sentido numa vida de um obediente? Tem alguma coisa por detrás disso? Me parece que Deus está tentando falar conosco, que o que vai nos levar de fato a uma nova fase de vida com Ele é a resistência que temos diante dos dias maus. Não estou banalizando a oração, nem nada disso não, porque tudo isso faz parte do processo.
Agora, o que leva Jó a viver um outro nível de vida foi a sua capacidade de resistir tudo isso. O estilo de vida dele era firme, era forte, era constante. E tirou tudo. E Satanás, que viajou até a casa de Jó, volta. E Deus disse: e aí, Satanás, tende visto o meu servo Jó? Não tem camelo, não tem ovelha, não tem gado, não tem filho, não tem casa, não tem nada, mas ainda me tem. Satanás disse também: eu não posso tocar nele, né? Deixa eu tocar nele, deixa eu botar uma doençazinha nele, e vamos ver se não vai o pele por pele, se ele não vai te amaldiçoar. E Deus disse: então vai, querido, bota, deixa ele, só não pode tirar a sua. Olha como é que quem estabelece o limite é Deus. É Deus que diz se pode mexer, se não pode, se vai ou se não vai. Ele é soberano. Pare de ter medo de Satanás, tenha medo da sua desobediência, tenha medo da sua ausência de sensibilidade. Você está entendendo? Porque o Senhor dará ordem aos seus anjos a nosso respeito e pronto. É assim que funciona. O diabo volta lá e bota no Jó uma coceirada desgraçada, fedendo, aquelas úlceras vazando. E a mulher está lá, maluco. Ô mulher maneira, está lá, a doido. Está lá. E aí recebe uma visita dos amigos também. Aqui não dá tempo para falar tudo. Uns amigos, chegou lá e falou: ô Jó, ô Jó, o que tu tá pegando em quem, Jó? Tem um garotinho aí que tu tá pegando. Fala aí, Jó. O que você tá fazendo de errado? Tem um pecadinho aí. O Jó falou: não tem, mano. Não tem. Você já notou que tudo que acontece, ninguém olha luta como promoção? Tem alguma coisa de errada nessa sua vida. Endireita-te, assim diz o Senhor. Tem umas pessoas que você já está sofrendo e ainda vem um miserável para te perturbar. Conhece alguém assim? E sabe aonde muitos deles estão? Na igreja. Tem uns irmãos bons para tacar pedra, mirolha. Os caras são bons. Na hora de olhar, olha só. Chega os caras e vão logo tentando enfiar um pecado no Jó. Vieram para ajudar, mas são amigos. O modelo que eles entendem é esse. E não tem nada. E o Jó está lá. E aí a mulher dele falou: Jó, por que você não amaldiçoa seu Deus e morra? Ele falou: você é louca. Tá, eu nu saí, eu vou voltar. E pronto. E o Satanás? Satanás estava viajando, eu acho, em outras casas. Na sua eu já vi que não vai. Mas noutras. Certo? Umas outras aí. Certo? Quando de repente o Satanás volta. Depois você lê, são 42 capítulos. Desanimei você, né? Mas vai ler, porque é uma história maneira. Tem hora que o Jó fica revoltado. Tem hora porque ele é gente. Mas ele não larga, mas ele reclama. Ele falou que, olha, era melhor ser um aborto. Olha aí, o Jó. É melhor não ter nascido o dia, amaldiçoou o dia que eu nasci. Ele estava, porque você também tem direito de ficar chateado, de chorar, ficar aborrecido. Essa é a grande verdade. Ele é gente. Ele está vivenciando tudo isso, firme e forte. Ele está entendendo sim ou não? Sim ou não? Claro que não. Ele está entendendo nada. Parece que está tudo contrário. Ele não tem entendimento do que está acontecendo, porque na maioria das vezes nós não precisamos entender, nós precisamos obedecer e confiar.
Esse dia alguém perguntou: pastor, o senhor acredita em Deus? Eu falei: não, eu não só acredito, como eu confio. Eu confio nele. Não é só acreditar, não. Acreditar é muito pouco para quem vai se relacionar com Deus. Tem que confiar. E Jó está vivenciando tudo isso, ouvindo a acusação dos seus amigos, a incompreensão da sua esposa, a perda de seus bens, a morte de seus filhos, a perda de sua saúde. Mas ele está firme, está firme, está firme e está firme. Quando nós vamos lá no finalzinho, se você puder abrir a sua Bíblia, seria legal você deixar, porque eu acho que vale a pena. O capítulo 42. São 17 versículos. E eu vou ler para você antes de terminar. Vou pedir para colocar aqui, mas você abra aí para não perder o hábito. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser. Você tem planos, sim ou não? E qual é o plano que não é frustrado? Bem sei que tudo e nenhum dos teus pode ser. O meu pode ser, mas o de Deus não. Ele é soberano. Você está entendendo? Jó está dizendo: eu bem sei que tudo pode e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E aí ele continua. Vamos lá. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só, mas agora os meus olhos te veem. Vamos embora? Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Vamos embora. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, Zofar, o namatita, certo? E fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração mudou o Senhor a sorte quando este orava pelos seus, o cara está lascado, orando pelos outros, certo? E o Senhor deu-lhe de tudo que antes, verso aqui. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos os que dantes o conheciam, e comeram com ele, e em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Vamos embora. Isso. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que porque veio a ter 14 mil, 7 mil, volta lá, irmão, 1000 juntas e 1000, verso 13, e também teve outro 7 filhos e 3 filhos. Chamou, aí vai falar que as meninas eram maneiras, certo? A Gemima, e a outra era a Késia, certo? E da terceira era Keren Rapuk.
Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas quanto as filhas do Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus. Vamos embora. Depois disso, viveu Jó 140 anos e viu o quê? Os filhos e os filhos de... até a quarta. Então morreu Jó velho e farto de dias. Sabe o que levou esse cara aí para esse nível do verso 5? Ter suas próprias experiências. Se elas são boas ou não, quem pode garantir? Se elas são pequenas ou grandes? Mas quando olhamos alguém como esse indivíduo, entendemos o que a luta é capaz de fazer. Eu comecei a entender um pouco mais porque Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Porque a Bíblia diz que muitas são as aflições dos justos. Como muitas são as dos justos? Muitas aflições têm que ser as dos injustos. Mas não. Existe uma ferramenta na luta. Existe uma ferramenta na batalha. Eu não estou dizendo nas lutas provocadas. Eu não estou dizendo nas lutas intencionais, nos erros cometidos. Não é isso. Eu estou dizendo que se vivemos uma vida parecida com a deste homem, essas reuniões devem continuar acontecendo. E aí será que se Satanás passar perto de Deus, ele poderia dizer: tende visto o meu servo Cláudio? Tende visto o meu servo Sidney? Tende visto o meu servo Christian? Tende visto minha serva Mary? Tende visto? Será que se o diabo passar de uma de suas viagens, depois de ter ido à nossa casa, será que não seria ele que diria para Deus: Senhor, vim lá da casa do Cláudio, viu o que eu fui capaz de fazer lá? Fiz lá a mesma coisa que fiz na casa de Davi, fiz lá a mesma coisa que fiz na tenda de Acã, fiz lá a mesma coisa que fiz no coração dos Iscariotes. As lutas não são boas, irmãos. Essa é uma verdade. Mas elas são necessárias para nos conduzir a um estilo de vida mais perto de Deus. Talvez por isso a grande estratégia de Satanás não é nos fazer pecar. Todas as vezes que pecamos, podemos acessar o perdão. Pecamos e vamos ao perdão. Tá bom? Isso não é legal. Mas para Satanás nos fazer pecar, eu vou adulterar, tá bom? Mas eu posso me arrepender. Eu vou mentir, mas eu posso me arrepender. Sim ou não? Sim ou não? Mas se eu conseguir de uma forma bem sutil afastar você desse acesso, fazer com que você comece a pecar sem notar que está pecando, fazer com que você utilize argumentos cujos quais não te levem para o arrependimento. Por isso, a principal estratégia no final dos tempos é o esfriamento do amor. O amor para com as pessoas, o amor para com Deus, atrapalhando a nossa espiritualidade. Fique atento às lutas, às batalhas cujas quais as portas fechadas, que deveriam estar abertas, as coisas que deveriam estar fáceis, mas estão difíceis, as coisas que deveriam estar a seu favor, mas estão contra você, porque provavelmente esse é o cenário cujo qual Deus vai usar para promover você.
e levar você a um estilo de vida para com Ele muito mais desafiador, porém muito mais lucrativo, muito mais benéfico. Jó disse no verso 5: eu até hoje só te conhecia de ouvir falar, mas depois que eu vivi tudo isso, eu pude provar, eu mesmo, e não mais vivo da experiência dos outros, mas a minha experiência contigo. Se eu perguntasse hoje aqui, quem quer luta? Ninguém quer. Se eu perguntasse a você, quem quer estar mais perto de Deus? Levante a mão, por gentileza. Isso, tá? Tem gente que não quer nem luta e nem estar perto de Deus. Vou perguntar, tem alguém que está afim de estar perto do Satanás? Levante a mão. A minha está no alto, né? É lógico que eu sei que você não gosta desse negócio de levantar a mão. Eu entendo porque você não levantou. Mas eu preciso falar uma coisa com você. Dá uma olhada nessas lutas suas, naquilo que você tem atravessado, e pergunte-se se não é a oportunidade que Deus está usando para dar a você experiências cujas quais nenhum dos seus jamais viveram. Nenhum. E fique tranquilo, porque como Deus disse, como Satanás disse a Deus, Deus disse a Pedro, lá no Novo Testamento: Pedro, Satanás me pediu para se ir andar, para mexer com você, mas eu não autorizei. Ele está no controle de todas as coisas, irmãos. Eu queria que você ficasse de pé agora e disse: você quer uma luta ou não? Pergunta aí para quem está do seu lado. Agora fala para ele: eu já tenho. Luta comigo, está pegando é senha, certo? Está na fila. Feche seus olhos. Pastor, eu queria aceitar Jesus, queria voltar para Jesus, eu estou com os demônios, estou precisando que saia. Atrás daquela câmera lá tem uma sala escura, tem um exorcismo. Não. Você quer nos conhecer mais de perto, quer receber uma oração, quer aceitar Jesus, quer voltar para Ele, dá uma passadinha lá. Vai ter um pessoal para te dar uma atenção, orar por você, te oferecer informações, tá certo? Você precisa de uma oração? Dá uma passadinha lá. Tem alguém para orar por você? Você quer voltar para Jesus? Tem alguém lá que vai te receber e vai orar por você. Feche os seus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno, nós te damos graças, porque até nas adversidades encontramos promoções, coisas que não gostaríamos de viver, mas vivemos. Mas como a tua palavra nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Nos fortalece, ó Deus, nos momentos das adversidades. Sustenta-nos, ó Deus, com teu braço forte, e que venhamos como Jó nos mantermos firmes, de pés diante das lutas que vão levar ou nos levar para lugares que a nossa oração não conseguiu nos levar, que a nossa leitura bíblica não conseguiu nos levar, mas que a obediência ao Senhor e a firmeza pode nos conduzir. Toma cada um dos nossos irmãos que sofrem hoje e socorre os seus filhos e as suas filhas neste momento de dor, porque cremos que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. Eu quero fazer uma reflexão com vocês, uma palavra rápida, sobre a história de um rapaz que tinha tudo para ser um perdedor. Ele caminhou num ambiente muito hostil. A vida dele não foi uma vida das mais agradáveis. Ele sempre travou grandes embates.
para se tornar quem se tornou. A oposição sempre fez parte do dia a dia dele. Seu nome, Jacó. Eu quero fazer uma reflexão, porque talvez nós precisemos nos agarrar a esses exemplos de oposições, cujos quais nós necessitamos de alcançarmos vitórias, de subjugarmos essas adversidades. E eu queria rapidinho, coloca para mim aí na tela, por favor, Gênesis capítulo 25, verso 26. Preste atenção, eu vou usar só alguns textos, vou comentar pouco. Depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Preste atenção, porque aqui está o nascimento desse menino. Ele é gêmeo com seu irmão Esaú, os dois. A diferença deles, provavelmente, alguns segundos ou minutos. O texto diz que quando Esaú está saindo, a parteira nota uma mão presa ao pé do menino. Talvez porque, se nós fôssemos olhar, não estivesse esperando duas crianças naquela gestação. Mas eu queria que você entendesse o que vai acontecer com esse rapaz. Quando alguém vê a mão dele ao calcanhar do seu irmão, eu não sei que mente insana acha que esse bebê está querendo suplantar, está querendo tomar o lugar de seu irmão. Eu fico pensando comigo, quem é que disse que esse garoto estava querendo nascer primeiro, estava querendo levar alguma vantagem sobre seu irmão? Mas foi isso que me parece que observaram quando este menino nasce. Quem é este menino? Este é um menino que quer o lugar dos outros. Quem é este menino? Esse é um menino suplantador. Quando Jacó nasce, sobre ele coloca-se um nome que não é dos mais agradáveis. Tanto não é, e tanto não gostava deste nome, que Deus, sabendo disso, muda este nome mais à frente. Mas ele já tem que viver com esse trauma. Por quê? Vamos brincar, Jacó, cuidado com Jacó, que em Jacó não dá para confiar. O nome dele é Jacó, não é à toa. Vamos imaginar em como este menino teve que sobreviver sua infância, mediante a este rótulo que colocaram sobre ele. E pior, ele é gêmeo de um irmão que não é muito parecido com ele. O corpo de seu irmão se desenvolve um pouco mais. Seu irmão é peludo, é perito em caça. E o texto também diz que Isaque gostava mais de Esaú do que de Jacó. Se já não bastasse ser visto como um enganador, se não bastasse sofrer todos esses preconceitos, ele ainda tem que lidar com um dos maiores traumas que nós ouvimos hoje na sociedade. Eu não sou especialista na área, mas todo problema hoje que eu vejo numa pessoa, alguém diz que é problema com o pai. O menino é bandido, é com o pai. A menina é isso, é com o pai. Me parece que o pai carrega uma carga, e eu não estou aqui para dizer se é ou não é. Eu só sei que se fosse, esse garoto precisaria vencer. Porque a Bíblia faz questão que o caçador da casa, o forte da casa, o provedor da casa é Jacó, é Esaú. Então o pai prefere este menino, tem a preferência por ele. Muito bem, o tempo passa. Me parece que Jacó quer conseguir alguma coisa, não para mostrar para os outros em si, mas talvez para si mesmo.
e ele tenta comprar uma primogenitura. Eu já tentei, quando fui a Israel, descobrir que tipo de negócio era esse, mas nenhum guia soube me explicar. Hoje eu almocei com um guia que me guia no Egito. Ele está no Brasil, eu trouxe ele aqui, foi no churrasco, no aniversário do Diogo, e eu fiquei conversando com ele, sei lá, umas 3 ou 4 horas, e surgiu também esse assunto que eu queria saber, ele que está tão próximo, e essa palavra já ardia no meu coração, mas ele não conseguiu também me explicar. Me parece um entendimento que eu consegui ver, é que é algo tão subjetivo como a primogenitura, uma bênção que viria no final da vida do pai. Jacó deseja obtê-la, porque ele se interessa por isso. Se é algo que ninguém vai ver, por que é que ele quer essa bênção da primogenitura? O que é isso? Quando é que ela vai acontecer? Eu queria lembrar você que seu irmão Esaú está com uma fome tão grande. O que ele quer é um resultado imediato, que o imediatismo de Esaú dá lugar, se eu posso chamar assim, um empreendedorismo. A capacidade de Jacó de se adiantar, de olhar para o futuro e ver alguma coisa numa bênção que ele não poderia contar para ninguém que comprou, que seu irmão não diria a ninguém que vendeu. Mas me parece que esse menino queria ser alguém, pelo menos para ele, olhar para seu irmão e dizer em algum momento, numa briguinha, numa discussão, num momento de indiferenças, e ele poder dizer: mas também o primogênito agora sou eu, porque você me vendeu. Essa informação não poderia vazar, até porque eu não sei nem se isso teria valor perante seus pais. Mas o tempo passou, e aquele menino vai se deparar com a oportunidade de ter a bênção sobre si. Ele engana seu pai, é verdade. E me parece que talvez o rótulo que colocaram sobre ele acaba vindo à tona em algum momento, porque às vezes o que pessoas dizem a nosso respeito começam a aflorar na nossa vida. Quando alguém diz que você é soberbo, se você não prestar atenção, é só uma questão de tempo até a soberba buscar uma ocasião contra você. Quando alguém te rotula, você tem que ter muito cuidado para que esse rótulo de alguma forma não recaia sobre o seu comportamento. Está agora ele aceitando a pressão de sua mãe para enganar seu pai. Finalmente o Jacó ele aflora. Ele diz para a mãe: eu estou com medo, papai pode me amaldiçoar. Sua mãe, o interpela, o estimula a enganar o pai, mas ele tinha todo o direito de dizer: eu não quero fazer isso. Mas ele levaria finalmente alguma vantagem. É a oportunidade de ele ter alguma coisa, dele ser alguém. E às custas de quê? Jacó consegue a bênção da roupa de seus irmãos, de seu irmão. O pai não o abençoou. Não. Jacó sabia disso. Isaac só disse o que disse para Jacó porque pensou que ele era Esaú. É mentira aquilo que aconteceu. Ele recebeu a bênção, é verdade que recebeu, mas ela não era dele. Ele não tinha direito àquilo. Ele sabia que o pai, nitidamente, o pai mesmo disse no texto, ele se parece com Jacó, mas quem é você? E ele disse: eu sou Esaú, teu filho. Mas como você me trouxe uma caça tão rápido? Deus colocou a caça no campo para que eu fosse e tivesse êxito. Presta atenção o que esse cara está fazendo com a vida dele. Pastor, por que é que a Bíblia mostra erros
como a bebedeira do Noé, como a negligência do Adão, como o medo e a insegurança do Abraão, como o partidarismo de Isaac, como a postura do Jacó, como o falar demais do José, com o desejo incorreto de Davi, com as besteiras feitas por Sansão. Porque a Bíblia quer mostrar que essas pessoas não são pessoas perfeitas. Porque a Bíblia quer mostrar que Deus pode usar pessoas imperfeitas que buscam uma correção de rota. Quando eu olho para a história deste moço, o que eu vejo? Alguém fadado ao fracasso. Quando o irmão dele chega e descobre que Jacó ludibriou seu pai, Esaú disse: eu vou matar esse camarada. Agora a primogenitura não serve mais para ele, porque ele vai morrer. O que ele fez é passível de morte. Essa é a verdade. E aquele menino então, que sonhou receber a primogenitura, o reconhecimento de um pai que nunca teve, a honra de uma sociedade que nunca veio sobre ele, que tudo aquilo que ele ouviu de bom em sua vida inteira não tinha nada a ver com ele, e sim com seu irmão, que toda a bênção que ele recebeu de forma incorreta, e agora ele foge. É verdade. Ele vai para um lugar que sua mãe mandou. Vai para a terra do meu irmão, meu filho, para ver se Esaú acalma o coração. E para lá esse cara vai. Eu aprendi uma coisa na minha vida: o problema foi feito para ser resolvido e não para se fugir dele. O que Jacó deveria fazer? Papai, chama o Esaú aí. Senta aí, Esaú. Senta aí, maluco. Lembra aquele dia que tu estava com fome, miserável? E aí tu me vendeu a primogenitura? Ele podia fazer isso, sim ou não? Sim ou não? Mas por que não fez? Primeiro, porque não tinha coragem. Segundo, porque ele não podia negociar esse tipo de coisa. Ah, mas ele valorizava coisas espirituais. Não interessa o que você valorize. Se você quer tomar posse daquilo que não é seu, se você não quer usar o meio correto para alcançar as coisas, se você quer puxar o tapete dos outros, se no seu coração na verdade só tem maldade, se você quer aparecer, se pelas costas dos outros você diz sobre pessoas aquilo que você não tem como dizer cara a cara, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. A verdade é que esse cara é um fracasso. Sim, ele é um fracassado. Ele vai embora porque não consegue resolver seus problemas. E é por isso que casamentos acabam. É por isso que pessoas falem em seus ministérios, porque não tem coragem de olhar para a vida e dizer: esse problema é meu, eu sou desse jeito, e eu vou corrigir minha rota, eu vou mudar de postura. Mas não, ele foge. Então tá bom. Você quer ir para onde? Você quer fugir? Saiba de uma coisa: seu problema vai atrás de você. O Esaú não foi, mas a traição foi junto. E quando esse camarada chega, trabalhador ele é, isso é verdade. Determinado ele é, sim, mas ele quer as coisas rápido demais. Ele quer ultrapassar etapas, sim. Preste atenção. Me parece que a vida do traído Esaú foi muito melhor do que a do traidor Jacó. Quando nós olhamos à frente, nós vamos ver a misericórdia de Deus agindo sobre a vida de Jacó. Mas não esqueça que quando os dois se encontram, o que está de posse nas mãos de Esaú é muito mais poderoso do que no de Jacó. Quando nós olhamos esses dois irmãos se encontrando lá na frente, depois de tudo isso, vamos ver
que Esaú poderia dizimar a casa de Jacó. E por que não fez? Eu vou te mostrar. Na casa do sogro, Jacó é enganado por seu sogro. Muda o salário dele 10 vezes para baixo. Está escrito na Bíblia, depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. Jacó tem problema com seus cunhados. Eles não conseguem mais conviver pacificamente, porque nitidamente os cunhados estão olhando a fortuna de seu pai passar para as mãos de Jacó. Mas pastor, como é que este cara enganador agora está prosperando? Pois é, antes de chegar na casa de seu sogro, ele teve uma conversa com Deus. Uma conversa onde ele desistiu de ser quem era, para se tornar uma nova pessoa. Uma conversa de fidelidade, é verdade, que a princípio é apenas financeira. Jacó não tem dinheiro, está chegando, então ele está dizendo: Senhor, se o Senhor for comigo nessa empreitada, de tal maneira que eu volte em paz para a casa de meus pais. Na oração desse cara com Deus, ele diz: eu quero ganhar dinheiro e prosperar aqui, mas um dia eu quero voltar para casa, para encontrar com meu irmão e dizer para ele: eu me arrependo, me perdoa. Olha só, é a oração dele no caminho. Mas preste atenção, mesmo com essa oração e essa vontade, ele chega na casa do sogro, trabalha 7 anos para casar com a mulher e recebe outra. O sogro faz uma proposta para ele, sensacional: apacenta meus rebanhos, e eu te dou tudo aquilo que for salpicado e malhado como salário. Mas o texto diz que dias antes dessa proposta, Labão já tinha pego todos os salpicados e malhados e tinha separado longe do rebanho, e só tinha animal liso, e liso com liso. Pois o texto diz que o tal do Jacó, enganador, levava o rebanho para tomar água e colocava as varinhas de álamo, uma varinha sem casca e a outra com casca, ou seja, tudo listadinho dentro d'água. Eu não sei se isso é o suficiente para fazer com que o animal venha parir, certo? Talvez venha até daí, aquela cultura antiga que dizia que se uma mulher ficasse olhando muito para um troço, o filho nascia com a cara do troço. Eu não sei se essa cultura vem daí. Eu só sei de uma coisa: eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus fazia o cara prosperar, porque ele resolveu ser fiel, então ele começa a prosperar, sim ou não? Isso, prospera tanto, o problema é tanto, ele tem dificuldade de lidar com seus cunhados, a situação está difícil, não consegue falar com o sogro está todo mundo de cara feia para ele, porque ele está prosperando, ele está prosperando, ele está prosperando. O sogro diz: agora meu filho, só picado e maiado é meu, o liso é seu. Ele foi lá, arrancou as varas, pronto, nascia liso. Depois você vai ler. Até que um dia Labão faz uma viagem, Jacó chama suas esposas e diz: vamos embora minha filha, vamos embora daqui enquanto seu pai está viajando. Mas agora no caminho ele vai ter um encontro sensacional com seu irmão. Eu queria que colocasse para mim, por favor, esse texto aqui, Gênesis 33, 1. Preste atenção. Levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e o quê? E esse cara vem com o quê? 400 homens com ele. Vem a comitiva do Esaú. Ele era um homem forte, ele era um caçador, e ele traz consigo 400 homens na direção do Jacó, que segundo o próprio Jacó,
vem com um grupo de mulheres e crianças. Olha só, o irmão desse cara, que ele roubou a primogenitura, ele vem na direção dele com 400 homens, e o Jacó, o próspero, o cheio de rebanho, aquele que prosperou, ele traz consigo algumas mulheres, crianças e alguns animais. Mas pastor, o que acontece antes disso? Eu acho que vale a pena olhar um pouquinho atrás. O Jacó que era rico, o Jacó que era próspero, que mudou sua vida financeira, ele ainda tem um problema nas suas orações. Ele queria fazer tudo isso, mas o sonho dele era um dia encontrar com seu passado e resolver sua pendência com seu irmão. Então agora já avisaram ele, seu irmão está vindo. Ele passa todo mundo e fica no Val de Jaboque, onde ele tem um contato com um anjo. E ele segura o anjo, e o anjo disse: me libera. E ele diz: eu só te libero se você me abençoar. Pô, meu irmão, que benção, o cara é ricaço. Que benção que esse cara quer. O que ele quer? Filho? Ele tem aos montes. O que ele quer? Dinheiro? Ele tem aos montes. Esposa? Ele tem 2 e mais 2 concubinas. O que ele quer? Gado? Não. Que bênção é essa que esse cara continua orando? O que ele quer? O anjo disse: como é que é seu nome, cara? Me parece estranho um anjo não saber o nome de uma pessoa, um ser angelical. Será que ele não conhecia Jacó? Ele é nada mais, nada menos que neto de Abraão. Que anjo desinformado é esse que aborda Jacó e diz como é que é seu nome? O que o anjo está querendo dizer para ele: cara, tu tem bens, tu tem filhos, você tem mulher, mas olha o que você está fazendo, fugindo de tudo. Fugiu de seu irmão, fugiu de seu sogro, fugiu de seu cunhado. Sua vida é uma fuga o tempo inteiro, cara. Você nunca enfrenta nada, é sempre fugindo. Como é que é seu nome, cara? Ele diz: meu nome é Jacó. Esse é o meu nome. Por quê? Porque eu não tive opção de escolher. Se eu tivesse opção de escolher, não teriam colocado sobre mim um nome que me desse um rótulo tão ruim. E o anjo disse: então a partir de hoje você não vai se chamar mais Jacó. Opa! Não, não. A partir de hoje seu nome não é mais esse, você não é mais isso. Eu não sou mais isso? Não. Seu nome agora é Israel. Você lutou como um campeão e esse é seu nome. Beleza? Tá tudo tranquilo? Vamos embora. O anjo vai embora e Jacó atravessa o val. E na travessia do Val de Jaboque, ele faz o seguinte. Gênesis 33, verso 2. E pôs as servas e seus filhos na frente. Lá vem Esaú, as duas, Bila e Zilpa, à frente com os meninos, Rúben, Simeão, Levi, ok? Alguns dos filhos, não vai vir aqui agora na minha mente quem é filho de quem. Leia, ok? Sua esposa, ele põe logo depois, com quem? Com seus filhos. Raquel e José, ele põe atrás. Então ele diz: nós vamos encontrar com Esaú, mas é desse jeito. As concubinas vão na frente com seus filhos, e se elas morrerem, dá tempo de Raquel
e José ir embora. Lia ou Leia e seus filhos vêm aqui, e Raquel e José vêm aqui, e eu vou lá para frente. O que Jacó está dizendo é o seguinte: agora eu vou enfrentar meus problemas. Eu vou na frente encontrar com meu irmão. Por quê? Porque o Jacó morreu no Val de Jaboque. E no Val de Jaboque, Deus trouxe à tona aquele cujo qual o menino nasceu para ser. Porque você nasceu para ser campeão. Você nasceu para ser vencedor. Esse garoto, agora, este homem agora, ele vai lá para frente. E Esaú quer matá-lo. Esse sempre foi o plano de Esaú. Eu quero matar. Mas quando Esaú olha para Jacó, ele não vê mais o enganador. Ele vê o Israel. Eu acho muito interessante. É a mesma pessoa. Ela só está sendo vista por olhos diferentes. É a mesma mulher. É o mesmo marido. É a mesma pessoa. Jacó não mudou sua fisionomia. Não. Quando Deus entra, você olha para uma mulher que não sentia nada e volta a sentir o amor, o respeito. Quando Deus entra com providência e te transforma, as pessoas olham para você e enxergam você totalmente diferente. Os dois irmãos agora estão caminhando um na direção do outro. Esaú vem, Jacó olha e diz: são 400 homens. Está certo. Mas quando ele olha para Esaú, quando Esaú olha para Jacó, o coração dos dois se move. Eles se abraçam. Jacó disse: tudo que eu tenho é seu, cara. Eu sou teu servo. Esaú disse: eu não estou precisando de nada disso, cara. Minha intenção não era vir aqui pegar nada seu. Minha intenção era vir aqui e tirar a sua vida. O que eu queria era te matar, até te ver, ou até ver o que Deus fez na sua vida, como Ele transformou você. Preste atenção nisso. Eles começam a conversar, mas para mim, o momento mais importante desse texto é o capítulo 33, o verso 12. Escute isso. E disse, quem disse aqui é Esaú, ok? Caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Vamos juntos, Jacó. É o que disse Esaú. Mas preste atenção no que disse Jacó. Porém, ele lhe disse: meu senhor, sabe que esses filhos são tenros, e que comigo tem ovelhas e vacas de leite, e se as fadigar somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor adiante da face do seu servo, e eu irei como um guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos, até que eu chegue a meu senhor em Seir. Vai. E Esaú disse: deixarei logo contigo desta gente que está comigo. E ele disse: para que isso? Basta que eu ache graça aos olhos de meu senhor. Assim tornou Esaú
aquele dia pelo caminho, né, a Seir, Jacó, porém, partiu para Sucote, edificou para si uma casa, fez cabanas para o seu gado, e por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. Preste atenção. Aparentemente está tudo resolvido. Esaú disse: vamos juntos. Jacó disse: não vai rolar. Você tem com você 400 homens. Sua velocidade não é a mesma que a minha. Seu ritmo não é o mesmo que o meu. Se eu expor a minha vida e aquilo que eu conquistei, para que caminhe na velocidade que você consegue caminhar, com o estilo de vida que você estabeleceu, eu mato. Olha só, a maturidade de Jacó está dizendo: eu não tenho como ir contigo, cara, não dá, nossos ritmos são diferentes, mas nós fizemos as pazes, está tudo jóia, mas nós não vamos caminhar junto. Mas eu vou na frente, você vai depois, você vai para Seir, eu vou para Sucote. Não dá. A velocidade dos outros, a expertise dos outros, o que Deus vai fazer na vida do outro não é o mesmo que vai fazer na nossa. Nós temos que entender e sobreviver a todas essas coisas. Os traumas, como ele sobreviveu na infância, as provocações, as brincadeiras, aquilo que nós, porque eu não sei se você é da época do cabeção, orelhão, dumbo, cabelo de fogo, baleia. Quem é dessa época? Levanta a mão por gentileza. Sobreviveu a tudo isso. Hoje você não pode chamar uma criança. Cabeção, processar você. Pare e pense. Os traumas, tá bom, querido, todo mundo tem trauma. Conversa com um montão de gente aqui. É o pai que abandonou, o outro que bateu, o outro que traiu, o outro que machucou, o outro que fez. É isso? Você quer falar dos seus traumas? Todo mundo aqui tem trauma. Tem gente aqui que não... mas eu perdi meu pai cedo. Tem gente que não sabe nem quem é o pai. Mas eu fui traído e o outro nem casou para ser. Que nem um papa trair conseguiu. De tão ruim que é. Ruim a vida, não a pessoa. Tá bom? Não estou chamando ninguém de ruim, não. Eu estou dizendo que está assim de gente com a vida pior que a sua. Então pare de ficar olhando para isso. Enfrente seus problemas. São duros, mas são seus. Estamos olhando para um cara que tinha tudo para ser um perdedor, e por muito tempo viveu, e pior, prosperou, ganhou dinheiro, enriqueceu, teve filhos, mas não se sentia pleno, porque era o Jacó rico, era o Jacó próspero, era o Jacó abençoado, mas não foi chamado para ser Jacó, foi chamado para ser Israel. Mas no momento em que teve um encontro com Deus, cheio da grana, ele diz: me abençoa, me abençoa. E o anjo, sabendo que tipo de bênção ele falava, não tinha nada a ver com coisas materiais, diz: então vamos mudar de vida, cara, vamos deixar o Jacó para trás, vamos embora, vamos se tornar Israel. É importante você saber que mesmo depois de se chamar Israel, ainda o chamavam de Jacó. Se você continuar lendo o texto, o anjo mudou o nome dele, sim ou não? Sim ou não? Mas daquele texto em diante, todos o chamavam de Israel? Todos o chamavam de? Sim ou não? Mas ele não tinha mais problema com isso. Porque agora para ele chamavam ele de algo que ele sabia que não era. Agora a vida desse cara foi para frente. Agora a vida dele rompeu. A mensagem que eu tenho para vocês hoje é: viva na terra
na dependência dos céus. Não tenha medo de quem governa. Quem está governando? Quem é? Quem está governando é Labão? Então tá bom, meu irmão. Eu vou prosperar no ambiente onde o cara está defasando o meu salário. Quem está no comando? Quem está no comando é Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Pois é, eu sou Daniel e sirvo ao rei dos reis. Quem está governando é Ciro, o rei da Pérsia. Pois é, eu continuo sendo Daniel, filho e parceiro do rei dos reis. É assim que a vida funciona. Nós temos que vencer as adversidades. Elas não são poucas, nem para Jacó, nem para mim, nem para você. Se você quer enaltecer seus obstáculos, fique à vontade. Você quer dizer que a vida é muito difícil para você? É assim? Você quer olhar e medir sua vida pela dos outros? Faça. Jacó nunca precisou, nunca. Eu não sei porque Rebeca fez essa loucura. Não sei onde ela estava com a cabeça, certo? Deus já tinha dito para ela que o maior serviria o menor. Mas ela o fez. Eu não sei de onde você está vindo. Eu sei de onde eu vim. Eu sei o que eu tenho que vencer todos os dias. Eu sei o que eu tenho que escutar todos os dias. A Bíblia diz que a palavra de Deus é apta para discernir o que está no coração das pessoas. Se você sabe o que é isso, você sabe que às vezes a palavra de Deus já falou com você a respeito de pessoas que estão perto de você e o que elas querem quando estão perto de você e como Deus manda você se comportar. Mas e aí? O que nós vamos fazer? Nós vamos desistir? Nós vamos jogar a toalha? Então saiba de uma coisa: as urnas não definem sua vida. O que vai acontecer na política não define o que acontece dentro dessa igreja, porque a nossa vida é governada pelo Senhor. Que nós possamos entender isso. Então, independente do desfecho dessa história, certo? Nós vamos continuar servindo a Deus. E saiba de uma coisa: principalmente se vier sobre a igreja tempos mais difíceis, viveremos os melhores tempos da igreja, porque é assim que funciona. Se vierem tempos fáceis, vamos crescer bastante, sim ou não? Sim. Mas se vier tempos difíceis, vamos crescer mais do que nos fáceis. Saia daqui e acredite nisso.